noite a todos. Eu tive que sair e entrar de novo porque deu um probleminha técnico. Eu espero que vocês estejam me vendo agora. Boa noite. Boa noite. Eu tive que sair e entrar de novo. Boa noite. Eu espero que vocês estejam me vendo agora, porque eu entrei, tive que sair porque eu não consegui tirar do projeção que eu fiz e eu tive que sair e entrar de novo para poder aparecer eu no vídeo. Espero que vocês estejam me vendo agora. Pronto. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, é a Priscila, boa noite. Deixa eu colocar um boa noite aqui. Se vocês não estiverem me ouvindo muito bem, pode, por favor, coloca nos comentários, que aí eu tento falar mais alto, ou até mesmo pedir para as crianças ficarem quietas um pouquinho, porque a gente está em casa, né? Todo mundo em casa agora nesse período, então tá meio difícil. Então, nós vamos dar início ao atendimento fraterno online, né? Uma conversa sobre um tema espírita, né? Já que a presencial não é possível nesse momento, e ainda bem que a gente tem esse recurso essa possibilidade tecnológica, né? Que é essa possibilidade tecnológica. Então, para começar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e pedir que a gente eleve o nosso pensamento, dê uma respirada, dê uma desligada, que a gente agradeça o momento, a oportunidade de estudo, a possibilidade dessa conversa, mesmo que online, que os bons espíritos nos intuam e me intua principalmente, para que eu possa trazer um conteúdo de relevância para vocês todos e para mim também, claro. Agradecer aos irmãos desencarnados que com certeza trabalharam para que isso acontecesse, e os encarnados também, os trabalhadores da casa Eurípides Barçanufo, nosso muito obrigada. Né? E vamos pedir então esclarecimento e intuição para que a gente consiga, cada um de nós, levar aquilo que precisa das palavras que vão ser ditas hoje. Que assim seja. Então agora a gente pode começar a falar, a conversar sobre esse tema. Não foi fácil para mim estar aqui, eu queria contar um pouquinho da trajetória bem rapidinha, né? Desde que começou essa questão do vírus e eu tive que parar de trabalhar, eu imagino que isso seja muito comum, essa história, né? Mas eu fiquei meio perdida, eu perdi o pé do centro, né? Eu não assistia as lives, eu não conseguia me organizar e acontecia alguma coisa e era justamente na quinta-feira à noite e me distanciei. E aí, logo no começo, a Sueli, que faz a escala, me procurou, que uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito pela família toda, teria me convidado, teria pedido até para que eu participasse das lives, né? E isso me motivou, mas mesmo assim eu fiquei meio perdida, aceitei, meio sem graça, porque eu não tô frequentando muito ultimamente. Não sei, não dá tempo, eu não tenho condições, uma coisa talvez mais psicológica mesmo. E aí, quando a Sueli pediu para que eu
fizesse a live hoje, né? Marcou lá na agenda. E falou que eu poderia escolher o tema, eu fiquei perdida, eu quase desisti várias vezes, pensei muito, aí então eu fui assistir algumas lives, algumas palestras espíritas, retomei o contato com o Evangelho, segundo o Espiritismo, que estava meio paradinho lá na minha estante, e aí então me veio, né? Eu já estava quase desistindo quando a Sueli falou assim: não, você tem que dar o tema hoje. Eu falei: eu não posso agora deixar de última hora, entregar na mão de outra pessoa vai ser muita mancada, né? Ninguém se preparou. Então eu passei uma manhã inteira meditando sobre o que eu ia falar. E aí eu pensei o seguinte, né? A nossa doutrina, ela é tão consoladora, ela acalma o nosso coração, ela nos ajuda a compreender, né? Ela tira o véu do nosso olhar e nos ajuda a entender melhor as coisas que estão acontecendo e compreendendo melhor, a gente se acalma o coração e renova a esperança, né? Porque consegue entender aonde está e, portanto, para onde tem que ir, né? E então eu quis falar sobre Bem-aventurados os aflitos, porque é um capítulo de consolação, especificamente ele ajuda, né? Todo o Evangelho nos consola, mas esse capítulo, ele, pelo menos para mim especialmente, ele acalma muito o coração, né? Ele nos faz entender um pouco do que a gente está vivendo, e por isso eu quis falar sobre ele com vocês hoje. É um capítulo enorme, se eu não me engano, é o maior capítulo que tem, então já adianto que não vai ser tão detalhado quanto o que a gente costuma ver no centro espírita, né? Quando a gente vai lá naquele ambiente tão acolhedor, mas é uma pincelada, né? Eu li esse capítulo. Dessa vez eu já tinha feito 2 palestras do capítulo 5, que é o Bem-aventurados aflitos, de temas diferentes. E dessa vez eu me propus a fazer uma leitura específica, porque eu li esse capítulo à luz dos últimos acontecimentos mundiais, né, da pandemia, e busquei, portanto, um consolo para o momento a partir das palavras desse capítulo 5. E essas reflexões que eu gostaria de fazer com vocês, de dividir com vocês, ouvir vocês através dos comentários. A gente pode conversar, então quem quiser se colocar, complementar ou corrigir alguma informação, fiquem à vontade. Vamos construindo juntos esse espaço, tá bom? Então vamos lá. Então, é a primeira das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Foi Jesus que falou isso pra gente, né? Então, eu vou ler rapidinho aqui a passagem que ele fala isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, esse é o primeiro, que é uma fala de Mateus, e depois Lucas diz a mesma coisa que Jesus teria dito com outras palavras. Né? E aí, logo, a gente tem o primeiro item desse capítulo, que é justiça das aflições. E aí a gente fala assim, não é possível. Não tem justiça nas aflições. Tem algumas que a gente entende, mas tem outras aflições que a gente não entende, né? Às vezes a gente vê pessoas boas sofrendo bastante e pessoas que a gente, no nosso espectro de visão, acha que não são pessoas tão boas, tão merecedoras e que têm uma vida, pelo menos aparentemente, mais tranquila e confortável, mais feliz. E aí,
nos aparecem essas contradições dos olhos aos olhos de quem não enxerga bem, que somos nós que estamos presos, né, a esses olhos materiais, a nossa compreensão limitada dentro do corpo que nós temos hoje, né? Nós não podemos enxergar o mundo como ele é. Porque as compensações, a justiça das aflições, ela não está amanhã, hoje, amanhã, daqui uma semana. Ela está anunciada futuramente. Nós não vamos ver com esses olhos a justiça para todas as aflições que nós passamos, né? Mas se Deus é soberanamente bom e justo, também é soberanamente boa e justa todas as coisas das quais ele é a causa primária, que é tudo. Então a gente tem que crer que tudo é soberanamente bom e justo. Mas quando a gente, com os nossos olhos, enxerga aparentes contradições de pessoas boas e sofrendo tanto, e às vezes pessoas que não têm uma história tão solidária, tão boa, e levam uma vida mais confortável e mais feliz, então a gente não precisa entender, né? Mas que história é essa que vai ser bem-aventurada? Vai ser quando e por quê? E aí, então, é que a doutrina espírita desvela para a gente essa questão. Eu quero tentar passar para vocês o compartilhamento de tela, mas a outra vez que eu compartilhei a tela deu um chabu feio aqui. Então eu vou abrir só aqui para mim, porque a lógica da minha explicação tá aqui, que eu tive que fechar tudo. Na hora que deu um problema aqui, a gente já começa. Bom, a doutrina espírita, em primeiro lugar, ela já nos esclarece o seguinte: as causas atuais das nossas aflições e das aflições das pessoas que a gente julga ser boa, por exemplo, e que está passando por uma dificuldade muito grande, ela pode ter duas causas, em grande modo, né? A primeira causa é uma causa atual. Então, nesta encarnação, né, essa pessoa ela teve um problema, ela reagiu mal. Então, as causas atuais da aflição, elas em nada têm a ver com outras vidas que a gente tenha passado encarnados aqui na Terra ou em outros lugares. Elas têm a ver com a nossa forma de agir nessa encarnação. Então, ela tem a ver com orgulho, com ambição, com ações deliberadas em interesse próprio, em excessos de comidas, bebidas, sexo e outros excessos, né, com algo que a gente chama de mau gênio, que na verdade pode ser um egoísmo, né? A pessoa, eu sou assim e pronto, e o mundo inteiro tem que se conformar para me tolerar, porque eu não posso mudar. Então, entre outras causas, né? As principais são essas. Então, essas causas são atuais da nossa aflição. A gente localiza. Por vezes a gente olha e fala assim: poxa, eu fiz isso e eu estava errado e agora eu estou tendo que viver esse outro momento aqui da minha vida por uma escolha que eu fiz, por uma atitude que eu tomei nessa encarnação. E nada tem a ver com a minha encarnação passada, né? Agora, as causas também podem ser anteriores a essa encarnação. E isso explica, nos ajuda a entender por que não é uma contradição que uma pessoa que nessa encarnação tenha atitudes bonitas, benevolentes, uma pessoa bondosa, uma pessoa legal, ela esteja passando problemas da vida que ela traz, né? São resgates, são expiações ou são provas, são desafios baseados em atitudes pregressas que a gente, no plano espiritual, antes de reencarnar, então a gente combina um roteiro para a gente tentar dar conta
daquelas atitudes que a gente teve erradas e as quais a gente se arrepende em vidas passadas, né? E aí, normalmente as causas anteriores das aflições, elas estão ligadas a fatalidades, flagelos naturais e enfermidades que não controlamos. E aí, gente, a gente já tira uma pista do que nós estamos vivendo nesse momento histórico, né? Nós estamos no meio de uma enfermidade que não controlamos, né? Ainda não, a ciência está andando rápido. Eu acredito que em breve esse susto vai passar, mas a gente ainda não controla, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, inclusive, ele diz que são mais graves quando elas tiram o meio de ganhar a vida. Então, são resgates mais profundos. Aí eu vou ler no meu Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse azulzinho aqui, antiguinho, tá na página 61, e embaixo, em causas anteriores das aflições, a última linha, penúltima e última linha. Então, são as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes o meio de ganhar a sua vida pelo trabalho. E aí ele diz, ele exemplifica com deformidades, idiotia e cretinismo. Mas hoje nós temos uma enfermidade que não controlamos e que, de certa maneira, está tirando, não no Brasil, mas no mundo, a capacidade de algumas pessoas de viverem pelo seu trabalho. E o Evangelho segundo o Espiritismo já apontava isso como uma aflição que tem uma causa nas vidas passadas, né? Coletiva e mundial, né? Quantas pessoas não estão envolvidas? O que será que a gente fez, né? Então vamos continuando por aqui. Esses são problemas próprios de um mundo inferior, de um mundo de provas e expiações. São problemas próprios daqui. Se a gente não tivesse esse corpo nessa conformação, com essa biologia, um vírus não nos atingiria, né? Então são problemas próprios dessa vida, desse mundo, desse planeta. Mas nós estamos aqui e não é por acaso. Então nós precisamos vivenciar esse momento. Ele foi feito para a gente aprender, para a gente conseguir algum ensinamento com base no que nós estamos passando agora, né? Então, continuando, uma leitura rápida aqui na página 63, continuando, é um pedacinho, é o item 8 do capítulo. As tribulações da vida podem ser postas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos. Então, a forma como a gente reage também nos diz aonde estamos dentro desse mundo. Então, essas tribulações podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentam fazer melhor. O sofrimento que não excita, aí eu já estou lá embaixo no 9. O sofrimento que não excita reclamações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, que é sinal de progresso. Então, quando a gente acata, a gente aceita, e não sem dor, né? Não sem limitações que estão sendo colocadas para todos e todas nesse momento, mas quando a gente não fica reclamando, quando a gente se coloca de maneira aberta e a partir daqui, o que eu vou fazer para melhorar? Isso é uma prova de uma forte resolução e o sinal de um progresso daquele espírito.
Então vejam que nós estamos onde a gente foi, né, se meter. Tá, então existem indícios, eu não posso afirmar, eu já disse que eu fiz uma leitura baseada nesse momento que estamos vivendo de um capítulo do Evangelho, eu também não estou inventando nada, né? Mas é uma leitura pessoal, particular, tá? E aí, então, vamos continuando. Bom, então, podemos dizer, com base nessa leitura, a gente pode inferir, eu estou levando a gente a inferir, né? Que podemos estar passando, sim, uma expiação coletiva, né? Alguns aceitando de uma maneira, outros de outra, alguns negando, pode negar, falar que não está acontecendo nada, tem gente que leva dessa maneira também, mas todos nós estamos passando por isso, né? De uma maneira ou de outra. E pelo que? Eu quero saber por que nós estamos passando nisso, né? Alguém pode se perguntar, Lia, tá bom, mas então explica aí o que nós estamos passando, por que a gente está passando por isso? Mas eu não posso dizer, ninguém pode dizer, porque nós temos o merecimento do esquecimento. Nós merecemos esquecer individualmente. O esquecimento do que a gente fez em encarnações passadas é uma dádiva, é uma bênção, é uma benesse que nos ajuda a conviver com pessoas que precisamos conviver. Então imagina se a gente lembrasse de tudo que nós fizemos na encarnação passada e nos deparássemos com pessoas que nós fizemos mal. Depois, conscientemente, nós tivemos a chance oportuna de verificar aquelas nossas atitudes e ver, a gente se sentiria humilhado, né? A gente ficaria numa situação ruim. E também nós precisamos nos reconciliar com pessoas que nos fizeram muito mal. Isso também é possível. Né? Imagina se a gente lembrasse, a gente com certeza não daria nenhuma chance para aquela pessoa e nem para nós mesmos de mudança, né, de reconciliação e de uma nova forma de começar uma amizade e uma relação carinhosa. Então ela é uma benesse, tá? A gente traz lá no nosso inconsciente algumas questões, sim. Às vezes a gente vê uma pessoa que a gente nunca viu na vida. E aí a gente fala assim, não vou com a cara do fulano, eu não sei, fulano não me fez nada, mas não bateu o santo. Pode ser um indício de que nós tivemos uma relação ruim com aquela pessoa em outra encarnação, mas tudo bem, vamos dar uma nova chance. Agora, coletivamente, nós temos campos de conhecimento, marcas na natureza e na sociedade que nos ajudam a lembrar as nossas ações no mundo. A maioria de nós não está aqui na Terra pela primeira vez. Nós já passamos por aqui outras vezes, em outros momentos históricos, né? E a gente pode não saber exatamente o que a gente fez, mas enquanto sociedade, enquanto comunidade, se a gente olhar a natureza, se a gente olhar as relações econômicas do planeta, a gente entende que a gente deixou marcas que não foram legais. E foi a gente. A gente já esteve aqui, estamos voltando aqui, né? Então fomos nós que fizemos essa bagunça toda, não é? Então, por mais que a gente queira falar assim, eu não lembro, tem coisas que a gente de fato não lembra e é melhor que seja assim. Tem outras que com um pouquinho de noção de alguns campos do conhecimento, a gente já consegue ver que a gente não foi muito legal, né? E aí a humanidade, ela está avançando moralmente, né, junto com o planeta, mas deixou marcas na natureza, no sistema social e econômico que nós precisamos nos responsabilizar e empenhar esforços para corrigir. Não é à toa que esse vírus, quando ele passou pela Itália, e ainda a Itália está numa situação aí recuperando, mas ainda frágil, né? Os canais de Veneza ficaram totalmente limpos e voltaram a ser habitados por animais marinhos, que já era uma coisa que já não existia mais ali há séculos.
Então a gente teve uma amostra grátis do que são algumas semanas sem a humanidade interferir tanto na natureza, né? Coletivamente nós precisamos nos responsabilizar e ter novas atitudes com relação ao planeta e com relação à sociedade, né? Porque temos bilionários, trilionários no mundo e temos pessoas que trabalham muito, trabalham duro em condições indignas e que não podem comer. Então nós precisamos nos responsabilizar e pensar sobre tudo isso, né? Só que para a gente conseguir nos responsabilizar enquanto sociedade e por tudo que está acontecendo e individualmente por aquilo que acontece na nossa vida e que a gente julga ser uma injustiça, né, com causas em existências anteriores nossas, a gente precisa se resignar. O que é esse negócio de resignar? É falar assim, não, tá, tudo bem, minha culpa, minha máxima culpa, eu vou sofrer até morrer, não, né? Então, Jesus, a resignação, né? Jesus nos anuncia, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele anuncia uma compensação àqueles que sofrem e abençoa o nosso sofrimento como um prelúdio de cura, né? Então é assim, a gente vai ter a nossa compensação e nós estamos num caminho da cura. A gente sabe que esse é o caminho correto. Então a gente cumpre o justo que nos cabe diante de falhas que cometemos e nos libertamos. É mais ou menos como pagar o carnê daquela conta, que a gente vai pagando as prestações, aí chega na última, a gente dá aquele sufoco, paga, ufa, a gente sente livre porque cumprimos com o justo, com o combinado, com aquilo que a gente devia, né? E a resignação, ela é importante porque ela nos oferece uma nova perspectiva. Ela só é possível quando a gente percebe a vida de uma nova perspectiva, de tempo. Então vamos lá. A gente, para resignar, para fazer o bom sofrer, né? A gente precisa ter a perspectiva de que a vida é imortal, que a vida é eterna, porque a nossa alma, o nosso espírito é imortal. Ele é eterno, né? Então a nossa existência atual, ela é rápida. Se a gente crê que vamos durar 100 anos nessa encarnação, então, 1 ano ou 2 anos é muito tempo, porque eu só tenho 100 anos. Acabou, acabou. É a minha vida. É tudo que eu tenho, é tudo que eu vou viver, são todas as minhas experiências. Então, tudo que me aflige muito, porque o meu tempo tá assim, ó, tic-tac, acabando e eu estou presa numa determinada situação de sofrimento da qual neste momento eu não vejo perspectiva, mas a minha vida é tão curta que eu não vejo perspectiva nesse exato momento, aqui, quinta-feira, 8 horas e 28 minutos, me deixa aflito, porque eu só tenho essa existência. Mas se eu sei que se eu consigo compreender profundamente que a minha existência é eterna, que o meu espírito é imortal, 1 ano não é nada, uma encarnação de 100 anos não é nada, né? Não é nada. Então a gente consegue ter uma perspectiva melhor dos problemas que nós estamos vivendo, né? O problema parece enorme. Quando a gente põe na perspectiva correta, a gente vê que é um problema, nos causa sofrimento, mas ele é bem menor do que a gente achava no nosso desespero, né? Então, ter resignação é necessário primeiro reconhecer as aflições, porque ninguém que não está sofrendo se resigna daquilo que não está sofrendo. Então, olha, temos essa aflição para passar, estamos juntos e vamos ter que passar por essa aflição.
né? Então a gente reconhece que ela existe. É o primeiro ponto. Aí a gente pode falar assim, bom, mas a minha vida é eterna, paciência, eu tenho que ter paciência, eu vou ter que passar por isso e vamos da melhor maneira possível. E aí, com a paciência, com a calma, a gente consegue tomar atitudes mais positivas e inteligentes em relação à nossa vida e às nossas ações frente a qualquer problema que a gente tenha na nossa vida, seja ele particular, pessoal, seja ele coletivo. Então, é reconhecer as nossas aflições, as causas e os motivos e nos animar. Não é só reconhecer e ficar na cama chorando, porque aí também não ajuda muito, né? Mas nos animar para uma intervenção tranquila, positiva e inteligente. Então, ela é não só uma necessidade, uma demonstração de evolução espiritual, mas ela também nos leva a viver melhor essa encarnação, menos aflitos, né? Eu tô falando para vocês, mas eu tô falando para mim, viu, gente? Porque as coisas realmente estão difíceis para todo mundo, eu acho, né? Então, acho que aqui eu já falei. E aí, se a gente tem essa perspectiva de que a nossa encarnação atual, ela é rápida, ela é um sopro mesmo, né? Porém, a nosso espírito é imortal, nós precisamos trabalhar de verdade por aquilo que a gente leva daqui, que não é a matéria. Se a gente só vive uma vez, eu quero acumular, eu quero ter, eu quero desfrutar, eu quero viver tudo que o dinheiro me proporciona, porque essa vida vai acabar e eu não vou levar nada daqui, né? Mas se a gente pensar assim, eu vou levar sim alguma coisa daqui, só que não é material. São literalmente as relações humanas, a forma de estar no mundo, é só isso que a gente leva, né? Para o bem e para o mal. É só isso que a gente leva, né? Então, melhorar as nossas relações com as outras pessoas que nos cercam, amar ao próximo, passa a ser prioridade absoluta. Não só através de palavras. Ah, eu amo o próximo, eu sou muito bondosa, eu sou muito generosa. Aí, a primeira tribulação material que eu passo, eu arranco as cabelos, eu não consigo me resignar, eu não consigo me acalmar, eu não consigo ter paciência e tomar uma atitude inteligente, eu saio esbaforida, vamos morrer todo mundo, o negócio é que eu não posso fechar o meu consultório, eu não posso fechar minha loja. Porque será que nós estamos realmente apostando que o que a gente leva é o que a gente constrói de relação material? Na hora do vamos ver, é isso que a gente está demonstrando para a gente mesmo, né? Então, a partir do momento que a gente crê que a gente leva e que o nosso espírito é imortal e que a gente leva o que a gente tem de humano, né? A relação entre as outras pessoas, então isso passa a ser de fato prioridade na nossa vida. Amar ao próximo é a nossa prioridade na nossa vida. Fica mais fácil, né? Apesar de toda a tribulação, fica mais fácil a gente ver isso, pelo menos. Né? E estamos vendo que pessoas estão se reinventando nessa pandemia. Algumas pessoas, exemplos positivos de reinvenção, né? Pessoas que estão tendo uma oportunidade de viver com menos. Nossa, uma oportunidade de viver com menos. Que contradição parece isso. Mas não é uma contradição, né? Porque a nossa jornada não se encerra nessa existência. E aí, pessoas que não tiveram o seu salário reduzido, né? Apesar de tudo e de todos, ainda continuam, reinventaram só como trabalhar, mas continuaram com os seus salários preservados. Essas pessoas, elas estão tendo uma oportunidade de ajudar materialmente, que é isso que muita gente precisa hoje, e ajudar de verdade, reconhecer que pessoas precisam mais
e reconhecer que a matéria, quando a gente está preso dentro de casa, ninguém sabe se você está com uma calça jeans de marca ou se você está com pijama. Ninguém está te vendo. Para que serve? Né? Como diz a minha sogra, para que serve o que não serve? Né? Então as pessoas estão vendo para que serve o que não serve. Quem sabe não é uma oportunidade dessas pessoas ajudarem mais, né? E aí pessoas reclamando e preocupadas apenas com os bens materiais, e essas terão outras oportunidades ainda de passar por outras situações como essa e aprenderem, né? A gente está sempre aprendendo. É para isso que estamos aqui. E aí fala nesse capítulo, inclusive, do suicídio, que é, na visão espírita, né, a loucura e o suicídio, mas aqui a gente vai falar mais do suicídio, que é uma forma equivocada de colocar fim a um sofrimento intenso. Então a pessoa ela está com sofrimento intenso, ela quer pôr um fim naquilo, e aí vem a perspectiva do suicídio, mas ela desconsidera a eternidade do espírito, a justiça dos sofrimentos e o coração dela, como ela ignora a eternidade do espírito. Você vai carregar essa experiência, né? E desconsidera a justiça dos sofrimentos que estamos passando hoje. Essa pessoa não alcança a resignação, não consegue ter forças para continuar nessa caminhada, tá? E aí, gente, tem muitas formas de cometer o suicídio. E algumas delas têm ficado patentes nessa pandemia, né? E aí eu lembro do livro Nosso Lar. Se alguém quiser aqui no chat depois, no comentário aí me corrigir, porque a última vez que eu li esse livro, os gêmeos estavam amamentando, eles estão com 8 anos, então já faz bastante tempo. Mas quando André Luiz desencarna, né, ele ouve gritos assim: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. É isso que ele diz, né? O André Luiz diz isso pra gente. Porque ele tinha um problema de saúde, ele sabia do problema de saúde dele, ele sabia do que poderia agravar ou não esse problema de saúde, e ele cometeu excessos que agravaram e que levaram à morte. Mas ele pensa assim: mas eu lutei para viver no hospital. Mas ele não viu que aqueles excessos que ele cometia cotidianamente, fingia que estava tudo bem, que estavam levando ele àquele momento de morte. Eram totalmente coerente com aquele período que ele passou no hospital com problemas gástricos e intestinais, né? Então, se a gente tem o conhecimento, o esclarecimento, temos informação sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um vírus letal, pode matar e não tem cura ainda, nem vacina ainda, né? Então nós precisamos usar o esclarecimento e a ciência a nosso favor. Caso contrário, nós estamos cometendo suicídio, um suicídio brando, mas um suicídio. Então, quando a gente estamos na idade já que é o grupo de risco e a gente quer ir várias vezes por dia no mercado, não tá certo, né? Então a gente precisa rever tudo isso. E agora entrando rapidinho aqui na instrução dos espíritos, já finalizando, são muitos, né? Eu não vou ler todos que eu preparei porque o tempo já avançou. Santo Agostinho, o mal e o remédio, que é uma das instruções, a segunda do capítulo, para situações desafiadoras que nós escolhemos ou que precisamos passar, né, a revelia da nossa escolha, só tem um remédio, que é a fé, para que a gente tenha uma encarnação mais proveitosa moralmente e mais feliz nesse momento de encarnação, mais inteligente, né? Se Deus é inteligência, vamos seguir ele, né? Vamos atrás. E a felicidade não é desse mundo, mas acho que não.
perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? Esclarece. Eu sugiro que vocês leiam. Eu preparei bastante coisa ainda, porque é o maior capítulo que eu inventei de falar, né? Que eu imagino que intuída. E aí, gente, tem uma questão que é inclusive ética que me abalou. Eu elenquei todas, mas eu queria falar sobre as 3 últimas instruções dos espíritos, que são de São Luís, 1860, né? E aí ele diz, uma das questões é sobre a eutanásia. Eu já falei sobre isso no Amor e Caridade, já foi meu tema uma vez, há muito tempo atrás, uns bons anos atrás aí. Podemos abrandar a dor de todas as maneiras possíveis. Então, se a gente vê um doente, uma pessoa que está sofrendo, a gente pode e deve usar de tudo que a gente puder para abrandar essa dor, mas não nos é lícito interromper o sofrimento e apressar o desencarne, né? E agora nós temos uma questão ética da atualidade em todo mundo, que são médicos e equipes de enfermagem que precisam desligar respiradores de pessoas que não têm chance, não porque isso está dando custo, mas porque pessoas que podem ter uma chance de viver estão esperando aquela máquina do lado de fora. Olha que questão que me tocou muito, né? Eu li alguns relatos de enfermeiras que, após a avaliação médica, elas acompanhavam esse momento de desencarne e elas que faziam todos os procedimentos, como é duro e ao mesmo tempo é a esperança de que alguém vá usar aquele equipamento. Então é uma questão ética que o Espiritismo nos trouxe já lá na codificação e que me mexeu muito comigo quando eu li. Eu queria dividir com vocês, também não tenho uma opinião formada, né? E trouxe então para a gente pensar juntos aí num outro momento. Eu acho que eu falei demais da conta. Eu agradeço muito as pessoas que permaneceram, que ouviram. Eu estou à disposição na lista do Centro Espírita e também no meu Facebook particular. Quem quiser continuar a conversa sobre o tema, fazer comentários, críticas, né, corrigir algumas questões que eu possa ter falado, eu agradeço. Estou aberta para debater esse tema. Mexeu muito comigo. Eu agradeço ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo na figura da Sueli e do seu Lincoln, que me incentivaram a estar aqui hoje à noite. Muito obrigada, foi muito importante para mim. Tenho certeza que o meu coração está bem mais leve depois de eu ter estudado aqui esse guia, né, que nos foi apresentado aqui e a gente subestima às vezes, né? A gente se perde dele às vezes. Muito obrigada, gente. Eu vou aproveitar então, já que não tem ninguém fazendo a abertura e o fechamento, vamos fazer uma prece para finalizar, tá bem? Então, mantendo o nosso coração elevado, nosso pensamento elevado, vamos agradecer a Jesus como governador da Terra, por cada experiência que estamos tendo aqui nessa encarnação, por cada momento que precisamos passar, que nos dê força, que nos ajude a encontrar nos nossos corações a resignação necessária para que isso passe logo, para que a gente possa tomar decisões inteligentes, não só para nós, mas para o bem de outras criaturas encarnadas. E agradecer por cada uma das provas, pedir paciência. Muito obrigada. Então, boa noite para vocês. Eu vou encerrar a transmissão. Boa noite.